Programa Nota 10 mostrando as nossas coisas boas e resgatando a história. Certo, e vamos para a cozinha? Vamos para a cozinha? Tá com fome? Então, olha que coisa fantástica, que arroz maravilhoso. E fica lindo. Da Gil Bernardi, dá uma olhada. Pessoal, que alegria de nós nos encontrarmos novamente na cozinha de Gil Bernardi, diretamente para a sua cozinha. Eu quero agradecer, antes de começar a nossa receita maravilhosa, eu quero agradecer as palavras de carinho, a repercussão do meu quadro no programa Nota 10. Olha, eu fiquei assim, em alfa, de tanta alegria de ter sido tão bem recebida, tão bem acolhida com esse novo quadro. E para comemorar, hoje eu trago uma receita para vocês maravilhosa. Vocês já ouviram falar de makluba? Makluba é um arroz egípcio. Mas na nossa culinária, tudo que vai nessa receita nós temos na nossa cozinha, nos supermercados, são vegetais do alcance de todos nós. Esse arroz é um prato único. Não há necessidade de acompanhamentos ou coisa desse tipo, porque contém tudo, ele é perfeito. Eu vou começar só passando os ingredientes. Eu tenho a carne, é uma carne de segunda, usei o miolo do 7, do qual eu fiz essa carne de panela normal, como você faria para o seu almoço. Só acrescentei, quando ela estava cozidinha, 2 tomates sem pele, picadinhos. Eu formei assim, ela com um pouquinho, não tem nem quase molho. Vocês percebem que ela está meio seca, mas é para ficar assim. Depois eu tenho a berinjela grelhada, abobrinha grelhada, couve-flor grelhado, grão de bico não é grelhado, como ele está aqui só cozido, do qual você tem que colocar de véspera no molho para ser cozido no dia seguinte, senão você não vai conseguir cozinhar o grão de bico. Depois a cebola, que ela também vai ser grelhada. E os temperos que eu tenho aqui: caldo de carne em pó, tempero sírio ou pimenta síria, sal, óleo e, na verdade, 4 copos de água eu acho que é o ideal. Na receita eu coloquei 3, mas são 4 copos e vou fazer até correção, tá? De água. Muito bem, eu tenho que passar para vocês como eu grelhei esses vegetais. Eu deixei um pouquinho deles aqui cru, ou seja, berinjela. Gente, ó, eu só vou dar uma pausazinha que a minha campainha está tocando. É o meu convidado que está chegando. Vocês vão se surpreender com a minha visita de hoje. Por favor, entre. Leandro, que delícia! Gente, como eu tô chique! Leandro, obrigada, meu querido, por você ter vindo me prestigiar nessa noite maravilhosa, numa receita maravilhosa. E é um prazer ter você depois sentado à mesa com a gente para saborear esse prato maravilhoso. Obrigado pela sua presença. Eu estou muito chique, gente, ó. Aqui, ó, de sax. E ainda tem mais uma surpresinha ali, mas ele é da casa. E dizem que santo da casa não faz muito milagre, mas para mim ele faz, que é o meu filho Darcy Neto, que vai acompanhá-lo nos teclados. Hoje à noite promete, gente, saibam disso. Aguardem. Leandro, fique à vontade, por favor, sente-se, fique à vontade. Daqui a pouquinho, gente, ele vai fazer aquele som pra gente. Enquanto eu vou grelhando os vegetais, Leandro vai tocar para mim, tá bom?
grelhar a berinjela. A berinjela, para chegar nesse ponto, ela também tem que passar por um processo do qual eu ainda não falei. A berinjela, quando a gente tem que cortá-la em rodelas, colocá-la numa tigela e pôr mais ou menos, que eu peço na receita, 2 berinjelas, uma meia colher de sal de sopa. Então corta em rodela, passa uma aguinha rápida nela e coloca o sal. O que vai acontecer? Ela vai dessorar, ela vai soltar um líquido marrom, que esse é o amargo da berinjela. E se não tirar, vai ficar assim, meio picante o seu prato e não vai ficar legal. Esse repouso da berinjela cortada com o sal tem que se dar mais ou menos por meia hora. Após esse tempo, você vai perceber que formou uma água bem marrom no fundo da assadeira. Aí você lava a berinjela e aí que você começa o processo de grelhar, que é o que eu estou fazendo agora. Se você quiser enxugá-la, pode enxugar, mas não há tanta necessidade. Na berinjela, eu não estou salteando um pouquinho de sal, não. Na berinjela, por que eu não estou salteando? Porque, como eu acabei de dizer, ela já ficou dessorando no sal, então ela já absorveu sal o suficiente. Também, quando eu vou grelhar, percebam que a frigideira está seca. Eu coloquei um fiozinho de óleo. Não existe sujeira no fogão, não está espirrando nada. Dá para vocês perceberem bem. Bom, para aproveitar o meu tempo, eu vou grelhar junto com a berinjela, eu já vou aproveitar e grelhar a abobrinha também. Tudo isso aqui para ganharmos tempo, tá, gente? Ó, eu tenho espaço na minha frigideira. Vocês usem uma Tefal, alguma coisa aí que caiba bem isso aqui, mas a Tefal é a melhor. Inclusive, gente, eu vou dar uma dica. Eu costumo fazer esses vegetais, tanto a berinjela, como a abobrinha, cenoura, pimentões, só que na minha cozinha, gente, eu não uso o pimentão vermelho. Verde, aliás. Eu só uso pimentão vermelho ou amarelo, porque o pimentão verde, ele é um tanto quanto indigesto, eu não acho ele legal. Na abobrinha, eu vou saltear um pouquinho de sal, porque a abobrinha não passou por esse processo da berinjela. Então ela necessita de um pouquinho só de sal, não precisa muito não, porque nós vamos fazer a correção depois no arroz, tá? Então, ela tá aqui. Você quer fazer a alegria da família? Mostrar o seu amor? Cozinhe bem. Viu? Você está levando amor para os seus. Olha como elas estão ficando. E importante é que deixe tanto a berinjela como a abobrinha, como vocês já viram ali na mesa, ela assim bem grelhadinha, até mesmo tostadinha mesmo. É interessante que elas fiquem assim, que é para dar cor no arroz. Esse prato é um prato bastante sadio. Contém bastante vegetais, pouco óleo. É um prato assim até ideal para quem quer manter o peso. Nossa, mas está cru o vegetal. A abobrinha está crua. A berinjela não, porque a berinjela ela é mais mole, mas a abobrinha ela já é mais durinha, então você fala, puxa, mas está crua. Não tem problema, não se preocupe com isso. Nem tampouco com o couve-flor, porque depois ele vai para a panela, ele vai para o fogão, vai para o fogo, logicamente ele vai chegar no ponto ideal, tá? Pouquinho de sal, porque no couve-flor também não foi sal. Só um pouquinho, só para... Não se preocupem, não pode ter muito, né, gente? Sempre para menos, tá?
Eu vou aproveitar o espaço da minha frigideira também. Vou dar uma grelhada na cebola que eu cortei a juliana. O que é cebola juliana, gente? É a cebola, ao invés de rodelas, eu estou falando que tem pessoas que às vezes não conhecem. Ao invés de rodelas, ela é cortada assim em fatias, como está aqui, ó. Olha, em fatias, tá? Ela faz todo um diferencial também. No prato dá um sabor maravilhoso. Eu vou fazer a montagem do prato. Vocês vão ver como é muito fácil. Comecem pela carne, aquela nossa carninha, aquela carninha de panela. Em seguida eu coloco a minha berinjela. Vou arrumando em cima da carne. Agora eu vou para abobrinhas. Coloque as abobrinhas, esparrame bem, bem proporcionalmente. É isso aqui, ó. Aí eu vou dando uma ajeitadinha com o garfo. O couve-flor. Agora eu vou colocar o grão de bico. Tá? O grão de bico, lembrando que ele é só cozido, não tem sal, não tem nada. Cozinhou, separa. E não deixa também o grão de bico, gente, ficar muito mole também não, amolecer demais, porque ele vai voltar para a panela, ele vai para o fogo. Agora eu coloco a cebola. Arrumo bem as fatias de cebola. Se vocês quiserem colocar mais que uma cebola, pode pôr também. Vou colocar as mãos para dar uma acomodada, assim, ó. Dar umas apertadinhas para que os vegetais fiquem meio solidificados, mais assim, agrupadinhos, mais juntinhos. Agora é a vez do arroz. O arroz todo bonitinho, lavadinho. Deixa o arroz lavado assim uma meia hora antes, é legal também, ele fica mais sequinho, tá? Então agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os vegetais, eu faço com o arroz. Eu vou dar uma ajeitadinha assim no arroz, tá? Para que ele fique mais compactado. Eu tenho aqui um sachê de caldo de carne, tá? Em pó. Eu gosto, pode ser em tabletinho, mas eu gosto mais ou em pó porque eu acho de mais fácil de solução. Eu vou misturar aqui mesmo em 4 copos de água quente, tá? Aqui eu tenho a pimenta síria, mais ou menos uma colher de sobremesa de pimenta síria, que eu também vou colocar aqui. E o sal. Aí eu vou misturar tudo muito bem. Agora eu vou lentamente jogando essa mistura aqui no arroz, para não fazer muita bagunça nele. Eu não quero que ele desmanche muito. Então você vem assim, ó, devagar, bem devagarzinho. Se depois você achar que precisa um pouquinho mais de água, esquente mais um copo de água e coloque também, porque depende muito do tempo do arroz, viu, gente? Da maturidade do arroz, isso também é muito ao caso. Mas aqui, nesse caso aqui, eu acho que essa quantidade de água vai ser o suficiente, mexendo bem para não ficar resíduos no fundo da jarra, que é o tempero que está todo lá, né? Pronto. O fogo é um fogo alto, mais espertinho. Assim que ele abrir fervura, vocês vão abaixar esse fogo, tá? Abaixa a chama do fogão, para que na fervura, na ebulição, ele não desmanche a ordem dos ingredientes, porque senão ele se mistura muito. Então, por isso que é a necessidade de, quando abrir fervura, já abaixa o fogo, que é para ele ir cozinhando devagar. O cachê da Mil vai vir pela metade. Ela chegou atrasada. A minha assistente
chegou atrasada, vai receber o cachê pela metade, mas ela vai receber, porque afinal de contas ela merece. Olha só como ela enfeita a minha cozinha. Como num passe de mágica, o meu arroz já está prontinho, tá? Ele descansou e agora eu vou virá-lo no prato. Pode acontecer, isso acontece mesmo, dele dar uma desmontadinha, mas ninguém vai se preocupar com isso, porque é normal. A gente dá uma arrumadinha nele, tá? Mesmo que ele dá uma desbeiçadinha, normal. Aí eu viro. Abracadabra! I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Aqui está o arroz pronto, decoradinho. Aí fica a seu critério, com o seu bom gosto. Você pode decorar da maneira que você quiser. Mas aqui está um prato delicioso. Tem tudo aqui, não precisa mais nada. Nem de saladinha, está prontinho. Esse é o prato. Gente, agora é aquele momento, um momento mágico, delicioso. O pessoal está todo esperando. Vou levar agora para o meu convidado degustar essa maravilha, macuba. Foi uma emoção muito grande receber meu convidado hoje, Leandro Silver Sax. Beijo, Lê. Eu queria saber de você, como é que nasceu essa paixão pela música, em especial pelo sax? Quando eu era pequeno, mais ou menos quando eu tinha uns 10 anos, eu entrei na aula de flauta doce. Sei. Aí eu comecei a entrar, comecei a aprender, fui muito bem. Aí eu entrei numa escola que tinha um sax encostado lá. Olha que coisa linda, gente. E isso quando eu tinha 12 anos. Aí eu comecei a estudar, e fui estudando, e hoje estamos aí, até hoje tocando. Eu vou servir os meus convidados, né? Olha só, gente, que delícia. Olha isso aqui, ó. Olha a corzinha do arroz moreninho. Maravilhoso. Vamos lá? 1, 2, 3. Maravilha! Espetacular! Maravilha, gente! Olha aqui, hein? Fantástico! Tá bom, Lê? Olha aquela carninha que você pode substituir por frango também. Olha aqui, ó. Tudo de bom. Valeu! My sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter won't call my name. Nossa, que delícia. O que eu comi de arroz é uma loucura. E o legal é que a decoração, ela complementou com uma salada, praticamente, Verdade, né? verdade. Então tava tudo ali, era só fazer o pratinho que ali você tinha carne, legumes, salada, tudo e o arroz. Muito bom, fica lindo, né? Gil, já tem pedidos aqui, viu, para você fazer coisas diferentes. Primeiro é a pizza Calzone. Calzone. Olha aí, o Zenab que fala muito dessa pizza. Muita, mas é não deliciosa E é mesmo. boa mesmo, calzone É é o verdade. que há. E também o que surgiu a ideia de fazer o quadro Cozinha de Gil Bernardi no programa Nota 10 a partir de um bolo que ela Exato. trouxe de presente pra gente. Ela chegou a trazer outras coisas também. A Gil cozinha muito bem. E daí o bolo me remeteu aos bolos que minha mãe fazia, que ela era boleira para aniversários, casamentos. O recheio. Ai, Gil, não sei se eu esperar até 15 dias. Mas isso é bom, isso é bom. Gente, encerrando aqui mais um programa Nota 10, mostrando as nossas coisas boas e resgatando a história. Lembrando que o programa é apresentado aqui na TV Prevê toda sexta-feira às 20 horas, com repetição no sábado às 15 horas e na quinta-feira, durante a semana, às 14 horas, né, Léa? Certo, a gente volta. É isso aí, um grande abraço, obrigado pela audiência, até a próxima. Beijo.